chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos
para essa Santa Missa, nesta quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Nós nos reunimos nesta noite para celebrarmos a Eucaristia. Bem-vindos mais uma vez. Queremos rezar essa missa por todas as suas intenções. Vocês podem deixar aí por escrito as intenções que vocês trazem para esta Santa Missa de hoje. Vamos rezar pela sua intenção, vamos rezar pelo fim da pandemia Covid-19, vamos rezar pelos enfermos, por tantos profissionais que estão voltando ao seu trabalho, estão assumindo seus compromissos. Vamos pedir a Deus a graça da saúde a todos eles, da proteção. Mas nós queremos rezar de modo particular em sufrágio da alma de Tiago Jimenez, pedindo a Deus que conceda a ele a vida eterna e aos seus familiares o conforto, a graça e a luz do Espírito Santo. Também rezamos essa Santa Missa pela saúde de Elza e pela saúde de Júlia Iraci Carvalho Nani. Vamos pedir por elas, vamos pedir pelos nossos irmãos e irmãs, por todos os enfermos, todos os que sofrem. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regada pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir nesta noite a liturgia da palavra. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta santa liturgia. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude de seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo
e Mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, irmãos e irmãs. Vamos meditar o Salmo 122. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Cantemos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, e vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhes propuseram um caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos,
Não lesse no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa Santa Missa. É uma alegria poder com vocês rezar essa Eucaristia. Quero saudar a família de Tiago Jimenez. Quero saudar também a família e a Dona Elza, a Dona Júlia Iraci. A todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham nesta Santa Missa. Amados, a palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite nos fala sobre o nosso testemunho de fé, aquilo que nós cremos. E é interessante nós, como católicos, como cristãos, hora e meia voltarmos àquilo que diz a nossa fé, para não criarmos falsas expectativas ou fé um pouco infundada. É preciso voltar cada dia mais a mergulharmos neste amor de misericórdia de Deus e na sua doutrina deixada para nós através da Igreja. Amados, a primeira leitura é o início da segunda carta de Paulo a Timóteo. É interessante vermos a ligação que Paulo tem com Timóteo. Nós ouvimos no tempo pascal, e não faz muito tempo, da relação de amizade que Paulo teve com Timóteo. Paulo o chama inclusive de filho. Paulo o chama de querido. Paulo tem um carinho imenso por Timóteo. E a segunda carta de Paulo a Timóteo começa com a saudação que Paulo sempre utiliza nos livros, nas cartas deixadas às comunidades. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Ouvimos, irmãos e irmãs, no relato da primeira leitura, que o Evangelho é centro de reflexão. Paulo diz algo a Timóteo através do Evangelho, pelo Evangelho. Paulo dá testemunho do Evangelho. É natural percebermos, queridos irmãos e irmãs, que Paulo se diz prisioneiro do Evangelho. Esse mesmo termo, prisioneiro do Evangelho, Santa Teresinha se utiliza para falar de Deus. Ela é prisioneira do amor, é prisioneira na liberdade. É interessante vermos que Paulo passou por diversos momentos de prisão, diversos momentos posto diante do tribunal, do sinédrio, diante dos grandes doutores da lei, diante de muitos homens poderosos, e Paulo se vê preso, entre aspas, amarrado, entre aspas, ao Evangelho, ligado ao Evangelho. Paulo se vê dentro do Evangelho, cercado pelo Evangelho, como se o Evangelho fosse toda a questão de Paulo, tudo para Paulo, em que sua vida se baseia apenas em anunciar o Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, já não vivo, é Cristo que vive em mim. Porque Paulo se deixa realmente ser conduzido pelo Evangelho. Paulo diz algo a Timóteo muito importante, inclusive para nós nessa noite. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus. Irmãos e irmãs, é tempo de reavivar a fé. É tempo de reavivar a esperança. É tempo de saltar aos nossos olhos a graça de testemunhar nosso Senhor. Em tempos de pandemia, em tempos de reclusão social, vem a palavra de Deus nos dizendo: reaviva a chama, reaviva a esperança, reaviva o valor de Deus, reaviva os mistérios de Deus, e não te envergonhes disso, peça essa graça. E diz ainda: sofre comigo o Evangelho, fortificado pelo amor de Deus. É interessante, amados irmãos e irmãs, que Paulo instrui Timóteo a sair desse momento
de deserto espiritual, desse momento de frieza espiritual, a reavivar a chama de Deus e diz: olha, o espírito que Deus te deu não é um espírito de timidez. Irmãos e irmãs, Pentecostes aconteceu esses dias. E o Espírito que foi derramado sobre a igreja, o Espírito que foi derramado sobre nós não é um espírito tímido. Não é um espírito que se acanha, não é um espírito que se prende em si mesmo, não é um espírito que pode ser controlado. A palavra de Deus diz: o espírito sopra onde quer, como quer, da forma que quer. Portanto, há uma liberdade interior no coração daqueles que possuem o Espírito Santo. Seja nesse momento, com toda essa palavra, irmão e irmã, fortalecido para que se quebre dentro de nós a timidez. Às vezes nós nos colocamos tímidos para anunciar o Evangelho. Às vezes nós nos colocamos tímidos na nossa oração. E aqui a timidez não é a falta, com todo o respeito a todos, não é uma falta de vergonha, não é uma falta de ser uma pessoa extrovertida. Não, é coerência de vida. A timidez é deixar que o Espírito realize em nós sua obra. Não se tem nada a ver, queridos irmãos e irmãs, com personalidade nossa. Podemos ser tímidos, mas não podemos ter um espírito de timidez. Não podemos negar a presença do Espírito Santo em nós. Não podemos criar muros para o Espírito. Eu me recordo, queridos irmãos e irmãs, que quando falávamos algum tempo atrás sobre o Espírito Santo, eu disse: olha, o Espírito Santo não pode ser comparado com pomba, porque muitas vezes nós enjaulamos a pomba do Espírito. Muitas vezes nós queremos enjaular, nós queremos prender o Espírito, nós queremos dar ao Espírito Santo aquilo que o controle que nós queremos possuir, e não é assim com o Espírito. Nós somos convidados, portanto, a partir desta liturgia, a termos um Espírito Santo, a termos o Espírito Santo capaz de nos tirar da timidez, nos dar fortaleza, amor e sobriedade. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus mais uma vez é confrontado com a regra dos saduceus. Os saduceus, eles afirmam que não existe ressurreição. Os saduceus afirmam que a ressurreição não é um projeto divino, ela não acontece. E Jesus defende, obviamente, porque ele é a própria ressurreição e a vida, ele nos ensina a viver a ressurreição. E nos traz algo muito particular. No dia da ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, mas serão como anjos. Aqui, irmãos e irmãs, nós temos uma pequena visão daquilo que será no dia da ressurreição. Que dia é esse da ressurreição, né? O dia da ressurreição é o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa ida para o céu, onde os mortos ressurgirão primeiro. O dia da vinda do Senhor, o dia novo, haverá novos céus, nova terra, como nós ouvimos na liturgia ontem. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz que nós seremos como anjos, seremos seres abençoados por Deus, nós seremos tomados de uma graça extraordinária, onde não haverá mais aquilo que é natural, aquilo que é humano, aquilo que é próprio deste mundo, mas haverá novo céu, nova terra, novos planos de Deus. A palavra nos ensina, mas também a teologia nos ensina que serão nos dados novos corpos imperecíveis. Não haverá como mais, irmãos e irmãs, sofrermos as consequências desse mundo. Portanto, é importante, queridos irmãos e irmãs, ter no coração o desejo de vida eterna, ter no coração o desejo do céu. Eu tenho batido nessa tecla, mas temos no coração o desejo de sermos vivos. O Senhor Jesus disse: por acaso não te recordas
de quando Moisés viu a sarça ardente e Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Ele quer dizer, queridos irmãos e irmãs, que no dia da ressurreição Ele quer continuar sendo nosso Deus. Nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus. Portanto, é preciso viver. E não só essa vida, não só esse momento, mas é preciso crer, acreditar, é preciso lutar, é preciso conquistar a graça da vida eterna em Cristo Jesus. A graça de podermos ressuscitar, porque Deus quer ser Deus dos vivos e não daqueles que estão mortos. Deus é Deus daqueles que professam a fé, daqueles que vivem a fé, e não daqueles que vivem uma timidez, uma frieza espiritual. Portanto, nessa noite sejamos tomados pela graça do Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor, que nos faz homens e mulheres vivos para o Evangelho, homens e mulheres dispostos a anunciar Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ainda sentados, irmãos e irmãs, vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, vamos colocar sobre o altar do Senhor os nossos dons. Eu convido você também na sua casa a fazer esse gesto, o gesto do ofertório. Se você puder fazer, faça, oferte a Deus a sua vida, oferte os seus dons, oferte também os seus dons materiais e, quando possível, você possa entregá-los no altar do Senhor, você possa também colocar-se diante dessa bondade misericordiosa de Deus. Nós queremos nesse momento também colocar sobre esse altar, nesse pão e neste vinho, a vida da Júlia Iraci, que está internada, pedindo a graça de Deus para que Deus a visite, pedir que Deus a cure, também a Elza, e também vamos colocar a alma do Tiago Jimenez. Oh, recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor, oh, recebe, Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Pai, as nossas oferendas e vos suplicamos humildemente, assim como destes a vossos mártires a força de preferir a morte ao pecado, fazei-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelos mártires São Carlos e seus companheiros, que confessaram o vosso nome e derramaram seu sangue como o do Cristo, manifestais o vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as suas testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos, vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo Pedro, os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dentre eles, lembrai-vos de Tiago Jimenez. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, São Carlos e seus companheiros mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmão e irmã, você na sua casa, você pode se ajoelhar, fazer esse momento de comunhão espiritual, colocar-se na presença do Senhor, apresentar o teu coração para que seja visitado pelo próprio Cristo. O Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração, tirando toda a timidez, toda a frieza espiritual, toda a mornidão espiritual. Possa trazer para o teu coração a graça de homem, de uma mulher vivo pelo Espírito Santo de Deus. Apresente teu coração o desejo que você tem de poder participar deste altar e deste sacramento. Oremos. Ó Deus, participamos da Eucaristia, comemorando a vitória de vossos mártires. Fazei que os mesmos sacramentos que lhes deram a força de suportar as torturas nos tornem constantes na fé e na caridade e em meio a todas as provações. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de estender aqui o meu carinho, minha solidariedade, meus sentimentos de ressurreição e de vida à família do Tiago Gimenez, por quem nós celebramos em sufrágio da alma, e também dizer a Elza e a Júlia Iraci que toda a força do Espírito Santo possa gerar vida no coração de vocês, que vocês possam se recuperar o quanto antes. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado, todas as pessoas que têm participado da Eucaristia, todas as pessoas que têm participado deste momento de grande vida espiritual, de grande vivência no Espírito. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero convidar a todos para, nesta noite, às 20 horas, para que possamos nos reunir mais uma vez e fazer o nosso encontro de oração. Hoje, às 20 horas, você é nosso convidado a estar em oração profunda, em oração pedindo a graça do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, oração por cura e libertação. Você é nosso convidado a participar deste momento, tá bom? Hoje, às 20 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlos e seus companheiros mártires, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só uma colocação, eu acabei esquecendo. Algumas pessoas perguntam dos santos que nós celebramos, quem é São Carlos Langa. Ele é um africano e por volta do ano de 1850, mais ou menos, naquele período teve uma guerra em Uganda e ele foi martirizado, ele e alguns outros, né? Então hoje nós rezamos em memória deste homem e de seus companheiros que deram a vida numa batalha também pela fé, morreram por serem cristãos, morreram pelo testemunho de Cristo. E essa celebração ela entra num contexto mundial, porque hoje nós celebramos a festa de santos vindos da África, santos, portanto, negros. Então eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a expressar sempre o amor de Deus por todas as pessoas. E a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a favor da vida e não é a favor de divisões, não é a favor e nem compactua com nenhum poder que sobrepõe, dividindo a humanidade em etnia, em raças ou também no seu valor financeiro. Vamos fazer desta Eucaristia também uma manifestação, fazer dessa Eucaristia o nosso apoio, porque somos homens e mulheres que defendem a vida. Deus não nos olha a aparência, mas nos vê o coração. Que São Carlos, seus companheiros que professaram sua fé, que defenderam a vida, possam interceder por cada um de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.